Oi, bom dia. Nós estamos aqui para a nossa aula sobre ética como princípio das condições humanas para o exercício da cidadania. Eu vou falar um pouco para vocês o que são essas condições, o que vocês como professor pode estar se impondo e ter nesses princípios dessa condição humana. Então, como já foi visto, a ética ela vem de origem, de dialetos, desafios e sua importância. Então, assim, como que eu, pessoa, já nas nossas aulas a gente viu que eu não nasço, eu não tenho ética, assim, pode-se dizer. Eu vou construindo essa ética de acordo com o local onde eu sou inserido. E a minha cidadania é o quê? É a origem, é o significado, os direitos e deveres que uma pessoa tem perante a sua sociedade. A gente tratando aqui da parte da pedagogia, né, que vocês vão se formar, então vocês como cidadãos que vão exercer os direitos e deveres da pedagogia, qual é o seu papel dentro da escola e do mundo para formar novas pessoas. Então, para falar de ética e cidadania não é uma tarefa fácil, como a gente pode se dizer, ela está ligada que ao povo, aos deveres, à opinião, às pessoas, as escolhas, a democracia, o entender, estar ativamente e tudo isso, a forma de expressar, a forma de se comportar, a forma de se posicionar politicamente, as suas ações e atos, tudo isso está direcionado aonde a população se encontra, os direitos e deveres dele, tudo isso está interligado na ética e na cidadania. Então, aqui tem alguns conceitos sobre sociedade humana, os cidadãos estão relacionados a essas atitudes. A ética é uma característica inerente de toda a ação humana, né? Todo homem possui um senso ético e uma espécie de consciência moral. Então, como a gente falou nas aulas passadas, ética e moral são coisas diferentes. Ela trabalha em conjunto, mas são contrárias também uma a outras. Existe sempre um comportamento humano classificado sobre a ótica do certo e do errado, do bem e do mal, do que eu posso fazer, é certo, é errado, o que eu posso estar e como que eu vou estar me comportando perante isso. Etiologicamente, a palavra ética, né, já foi dito, ela vem do éticos e a transliteração dos dois vocábulos gregos, que significa morada do homem ou morada do animal, caverna e tudo. Então, é o estilo que aquela pessoa tem perante a sociedade. Outros vocabulários, né, que você pode ver, significado, comportamento que resulta na manifestação de cada indivíduo. Aqui fala a evolução, né, da ética conforme os seus historiadores, as novas problemáticas, a transformação social e cultural da sociedade, coloca novos e norteanos os domínios da democracia, a clonagem, a eutanásia. Isso é ético, não é? Qual que é a importância da ética? Então, são coisas que a gente tem de pensar e entender. Aí aqui tem essa imagem que vocês podem ver. Escreva no quadro a palavra ética. Aí o menininho, roubaram um giz, professora. Então, assim, cadê a ética se a gente falar na questão do certo e o errado nessa temática aqui, né? Aqui tem algumas trilhas para vocês lerem e refletir sobre elas, é bem interessante. Então, e pensar o que as três têm em comum. Então, vamos lá. Para um pouco, lê e reflita sobre as três. Então, a ética está ligada aos direitos e deveres. A cidadania vem o quê? A questão de como aplicar esses direitos e deveres dentro da ética. A participação, o povo, como a parte democrática, então o cidadão. O que eu tenho? Quais são os meus deveres? O que eu exerço? Qual que é o meu posicionamento social e político? E as ações que eu vou estar fazendo. Então, a cidadania expressa concreto o exercício democrático. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis e políticos. Então, está ligado ao quê? A parte social e política dos meus
da sociedade, né, das pessoas. E expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei. Então, o cidadão ele é igual, não tem diferença. Lá no artigo 5 da Constituição fala dos direitos, né, dos cidadãos ou das pessoas brasileiras. Então, ele não se expressa diferente de nenhuma forma perante a lei. Aqui eu coloco alguns conceitos. O que é ser cidadão? É ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, tudo. Exercer plenos direitos civis e políticos. E aqui vocês podem ver que tem o direito e tem os deveres. Uma pessoa, ela não vive na vida sozinha. Então, o poder político cria condições para a gente viver em sociedade. Então, eu tenho os meus direitos, o meu direito começa, né, termina onde que o do outro começa. Então, cada um tem o seu papel perante a sociedade. A cidadania é o exercício de conquistar esses direitos. Então, você, como cidadão, junto com seus representantes políticos, vão construir e participar coletivamente desses direitos e deveres como cidadão. Aqui tem, segundo o dicionário Aurélio, o que é cidadania? É a qualidade do Estado ou do cidadão entender por cidadão um indivíduo que goza dos direitos civis. Então, ele coloca aqui o que é a cidadania. É a qualidade do cidadão no Estado. O que é o Estado? É o indivíduo. Então, o indivíduo está perante o Estado com seus direitos e deveres. Aqui vem contando a história da cidadania ao longo dos séculos, né? Como é que foi na Grécia, depois veio pelo Império Romano, a Idade Média, a Moderna, a época contemporânea, o contemporâneo do século XX e XIX, e nos dias atuais, e como serão os cidadãos agora. Igual eu falei do artigo 5, os direitos e deveres, é bom vocês darem uma olhada lá depois no artigo 5 por completo, para saber qual que é o seu papel perante uma sociedade, a sociedade brasileira. A gente fala muito dos nossos direitos, mas e meus deveres? O que eu tenho? E muitas vezes também a gente nem sabe quais são os nossos direitos como cidadão. E aqui eu falo toda essa parte, além da Constituição, né, os conceitos que tornam mais amplos com o passar do tempo. Ele pode estar ainda em construção e cada vez mais diz respeito aos parâmetros sociais. Então, para vocês, para a gente entender o que é a ética com a cidadania, para exercer o papel, o cidadão, ele tem de ter uma conduta ética com seus direitos e deveres. Nisso, ele vai conseguir viver em sociedade e ter condições humanas para trabalhar de forma igualitária ou para se comportar de forma igualitária. Então, assim, a cidadania ela é dividida em duas categorias, formal e subjetiva. Formal é o quê? É aquela que se refere à nacionalidade de um indivíduo, fato. E a subjetiva é aquela do caráter mais amplo, relacionada aos direitos civis. Então, como que eu vou me comportar perante a essa sociedade? Eu tenho os direitos humanos e o exercício da cidadania. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem esses direitos e vem descrito promovendo o respeito à liberdade, toda a ação de medidas progressivas de caráter nacional e internacional. Aqui eu coloquei alguns direitos, né, do cidadão, só para vocês relembrarem. E mesmo só para vocês, para a gente fechar aqui a explicação, foi, como é que diz, uma breve explicação dos slides, mas tem mais assuntos que falam sobre a ética e a cidadania no exercício dos princípios de condições humanas, como eu, ser humano, eu estou inserido no meu ambiente, tanto profissional quanto na minha casa, quanto no meu meio social. Então, tudo isso interfere. Então, bons estudos e boas leituras para vocês. E até a próxima aula.